Olá, como vai? Espero que todos estejam na santa paz de Deus. Voltando aqui para ler e aprender sobre a Bíblia junto com vocês. O último vídeo, ainda em Levítico, lemos sobre a oferta da culpa e até a lei que acerca o mofo. Então hoje iremos continuar a purificação da lepra. A purificação da lepra. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa for curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo, no sangue da ave morta, em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará. Não é raspará não, tá? Tá escrito rapará todos os seus pelos e se banhará com a água. E assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, a sobrancelha e o restante dos pelos. Lavará sua roupa e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia pegará cordeiro sem defeitos e uma cordeira de 1 ano sem defeitos, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação a apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto que aquele que estiver para ser purificado coma as suas ofertas. Tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificadas as ofertas pelo pecado e o holocausto. Como se dá com as ofertas pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssimo. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar direito da sua mão direita, no polegar direito do seu pé. Desculpa. Então, o sacerdote pegará um pouco do óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito com óleo que está na palma da mão esquerda, e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar direito da sua mão e no polegar direito do seu pé, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo, então estava lá um pouquinho de sangue, ainda vinha com óleo e colocava aqui e no pé, né? O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará a apropriação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia for alguém pobre sem recurso para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa para ser removido e para fazer apropriação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Então, se não tinha dinheiro, ele levava uma ave, uma rolinha, um passarinho ali, né? Os que tinha levavam um bezerro, ou o outro levava um carneiro. Então, vamos lá. No 8º dia, ele os trará ao sacerdote para sua purificação à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar direito da sua mão e no polegar direito do seu pé. O sacerdote derramará um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador aspergirá um pouco
do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão no mesmo lugar em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer apropriação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos conforme o seu recurso, os seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Esta é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recurso para fazer a oferta da sua purificação. Agora vamos falar da purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas na parede, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pela mancha sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Então, tirava a pedra. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem se alastrar na casa depois de retirada as pedras e de raspadas e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Então, se desse mofo, a casa do cara já era, né? Esse mofo corrosivo. Quem entrar na casa enquanto estiver fechado estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho de risopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro e risopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte. Aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro e com o risopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, sarna, de mofo nas roupas ou numa casa e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Agora, impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: diga o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro, ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. Fluxo eu devo imaginar que deve ser catarro, né? Que souber aí. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará sua sopa, se banhará com a água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará sua sopa e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará sua sopa e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em qualquer... Cuspir, né? Pode ser também falar e espirrar perdigoto, né? Em alguém que está puro, ele lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro. E todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha
deitado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. A vasilha de barro em qual ele tocar será quebrada, e se tocar na vasilha de madeira, ela será lavada. Quando o homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação, lavará suas roupas e se banhará em água corrente, e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhos ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e o dará ao sacerdote. O sacerdote o sacrificará como oferta pelo pecado e outro como holocausto. E assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com a mulher que sair e lhe sair o sêmen, ambos terão que banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando a mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação, durante 7 dias, a quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará sua sopa e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em qualquer coisa sobre a água, não, desculpa, quem tocar em qualquer coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com a água, e estará impura até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre o qual ela esteve sentada, quando alguém tocar nisso, estará impura até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além de ser desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em qualquer coisa dessas, quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará a sua sopa, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhos ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote e entrará à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará a propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com suas impurezas o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com a mulher que está impuro. Que está impura, né? O dia da expiação. Expiação é remir a culpa, pedir perdão, né? O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deve entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com águas antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e o apresentará à entrada da tenda do encontro e lançará sortes quando os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel. E lançará sortes quando aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel.
O que é? Quem é Azazel? O que é Azazel? Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado, mas o bode sofre, mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para atrás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim que não morra. A fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela, assim fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Quaisquer que tenham sido seus pecados, fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele. Depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propriação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará à frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. E em seguida, perdi aqui. Enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no santo dos santos e a deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel, lavará suas mãos e se banhará. Ele soltou o bode no deserto. Azazel, então, que dá para me entender, que seria isso, né? Ele orou, colocou os pecados dele ali, as coisas de errado que ele fizeram na cabeça do bode, e a pessoa levou para o deserto. Então, eu acredito que isso é o Azazel. Tá? É o meu entendimento. Se você tem... Você que estuda, é teólogo, tem a condição de falar para a gente aí, por favor. E depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação será levado para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, então seria 10 de julho, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente.
porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Eu falei 10 de julho, mas a contagem era a mesma ou não? Dos meses. Tá, vamos lá. Esse lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão em um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora, no capítulo 17, vamos ler a proibição de comer sangue. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Então todo mundo que matava algum animal tinha que levar lá, né, na tenda do encontro. O sacrifício que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-lo ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como oferta de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue do altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do Senhor para oferecê-lo ao Senhor, a tenda do encontro para oferecer ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e eliminarei do meio do seu povo, pois a vida da carne está no sangue. E eu o dei para vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. E o sangue que faz propiciação pela vida é o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará sua roupa e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Mas se não lavar suas roupas nem se banhará, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Quando encontrar um animal morto ou despedaçado. Tá. Capítulo 18. As relações sexuais ilícitas. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram. Não procedam como procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Sigam-nos.
sigam-nos. Eu sou o Senhor, Deus, e vocês obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. E pior que isso acontece. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isto desonraria seu pai. Apesar que naquela época ficava primos, né? Porque ainda estava no começo, né, da multiplicação. E aí começou as regras, né? Mas com a mãe, irmã, né? Mas vamos lá. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho, que é a neta, né? Ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, que é a irmã, né? Essa filha do seu gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, que é a tia, né? Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando da mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. O irmão, não desonre o irmão do seu pai, aproximando da mulher, a tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Que aí é a cunhada, né? Não se envolva sexualmente com a mulher. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Com mãe e filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Então é neta, né? Neto. Neta. Não tome por mulher a irmã de sua mulher. Não tome por mulher a irmã da sua mulher. Cunhada, né? Tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela enquanto a sua mulher ainda viva. Não aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo contaminando-se com ela. Quer dizer, mulher de outra pessoa, né? Não precisava ser nem parente, que já fala que não é mulher de outra pessoa, né? Você conhece, é casada, por exemplo, você não conhece o cara, mas... Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moleque. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não entregue seu filho para serem sacrificados a Moleque. Tá, essa eu não sei, depois tem que pesquisar, né? Então, não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher. Não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Ah, tá. É homem com homem. Aqui fala. Aqui é Levíticos 18. Tá. Não tenha relações sexuais com um animal. Pior que a gente sabe que isso existe, né? Vejo muita piada, às vezes, né? De adolescente, criança, na roça, as coisas, mas eu achava que era piada. Mas existe. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminarão as nações e eu vou expulsar da presença de vocês. Porque assim se contaminaram as nações e eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada e eu castiguei a sua iniquidade e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis.
Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todos aqueles que fizerem alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora vem diversas leis. Tá ficando mais interessante, né? Tá. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai. Entendeu? E guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá de ser comido no dia. Deixa eu aqui, desculpa, eu me perdi aqui. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá de ser comido no dia em que os oferecerem, ou no dia seguinte, o que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até extremidades da sua lavoura. Nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que estiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não furtem, não roubem, né? Não mintam. Não engane uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Deus. Aquela pessoa, né, que está mentindo ainda fala, eu juro por Deus. Né? Está profanando. Eu sou o Senhor. Não oprimam. Eu só não entendi essa parte aqui, né, da colheita, né? Tipo assim, não, parece que não é para pegar tudo, né? Deixar um pouco, né? Falou aqui das extremidades da colheita e as coisas que tiver caído no chão não pegar, deixar pessoas, pássaros, né? Eu acho que essa é daquela época era esse o sentido. Não oprimam nem roubem o seu próximo. É o que mais acontece, né? Opressão e roubo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Aquela pessoa que não paga e deixa a pessoa ficar com as dificuldades, sem dinheiro, porque naquela época ele tinha que receber para poder comer. Acredito que seja assim, né? Isso. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temos seu Deus, eu sou o Senhor. Já pensou? Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procure agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Então, não é porque é pobre que ele tem que ser poupado das coisas erradas que ele fez. Então, por exemplo, ele roubou ou ele matou. Ah, mas ele é um pobre coitado. É que Deus fala que ele tem que ser julgado pela justiça. Ou porque o cara é muito rico e ele pode me favorecer o benefício. Isso nos dias atuais de hoje também. Muita gente, para ter favorecimento, ele favorece, né, a pessoa até que só porque tem dinheiro. Não espalhe calúnias entre seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado.
Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Entendeu, né? Então, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de semente na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro, uma oferta pela culpa, com o carneiro da oferta pela culpa, e o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor pelo pecado que cometeu, assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas durante 3 anos, vocês a considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, serão ofertas de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação e feitiçaria. Não pratique adivinhação e nem feitiçaria. Não corte o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a ponta das barbas. Cortava naquela época, não podia cortar, né? E nem aparar a ponta das barbas. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos. Que tem tipo aquelas pessoas que se pune, tem um nome, esqueci agora, né? E nem tatuagem em si mesmo. Eu sou o Senhor. Está escrito aqui, em Levíticos. Ninguém desonra a sua família, tornando uma prostituta. Ninguém desonra a sua filha, tornando-a uma prostituta. Senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, os que falam com os mortos, né? Nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Aqui falando sobre o respeito, né, pelos mais velhos, que hoje não tem, né? Muito difícil, né? Tem, não é todo mundo, né? Mas tá um percentual muito grande se perdendo essa honraria, né? Que seria, né? O respeito, né? Nem honra, né? Nem tá faltando até respeito, mas honra. Que as pessoas não fazem pelos mais velhos, né? Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Um estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeça a todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Não use medidas desonestas quando medirem comprimento. Quer dizer, né? As pessoas que enganam, né? Com balança, com medida, mente, com acerto de negócios, né? Então, também aqui fala sobre isso. Punições para o pecado.
Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moleque terá de ser executado. Deve ser o mal, né? Para ter esse Mololek, né? Não é Molek, tá? Ter esse fim, né? De ser executado, uma pena tão severa. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu seus filhos a Molo, Moloque, Mololoque, Moloque, contaminando assim o meu santuário e o profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto os que seguem prostituindo-se com o Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médios para segui-los. Prostituindo-se com eles, eu os eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá de ser executado por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe. Merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Nos dias de hoje ia morrer gente pra caramba, né? Que amaldiçoa a mãe, o pai, que deita com a mulher do próximo, do amigo, né? Amigo entre aspas, né? Se um homem deitar com a mulher do seu pai. Ah, tá. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, tá. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão de ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é de depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, com quem se deita, como quem. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Está na Bíblia. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto ele serão queimados com fogo para que não haja perversidade entre vocês. Caramba, ele deitou com a mulher, deitou com a mãe dela, queimado no fogo. Se o homem tiver relações sexuais com o animal, terá que ser executado e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por uma mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Então, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Vai matar os dois também, né? E na frente do povo, tá? Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, a tia, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências de sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, que é a minha tia, né, se fosse, desonrou seu tio, eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, que é a cunhada, né, comete impurezas, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos.
Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos para que a terra para onde eu estou levando, para nela se habitarem, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vocês, por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância, mas a vocês prometi que herdarão a terra deles, e eu a darei a vocês como herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave ou qualquer criatura que se move rente ao chão, o quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão de ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Então, naquela época, os médiuns, né, tinha pena de morte, né? Para isso. Regulamentação para o sacerdote. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte ao sacerdote, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe, ou pai, filho ou filha, ou irmã virgem depende dele por ainda não ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Deixa eu ler isso aqui de novo, né? Seu povo que vem morrer, a não ser que por um parente próximo. Quer dizer, que está falando que o sacerdote não pode, não se torne impuro, a não ser por um parente próximo, mãe, pai, filho ou filha, ou uma irmã virgem que depende dele ainda para ter marido. Por causa dela poderá se tornar impuro, não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. O sacerdote não raparão, não é rasparão não, tá? É raparão. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus. Pelo fato de apresentar ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimentos do Senhor Deus, serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo a seu Deus. Considerem-no santo porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai e deverá morrer queimada. Caramba. O sumo sacerdote, se fosse um pastor, né, hoje em dia, né, se a filha virar uma prostituta, ele tem a pena de morte. Se fosse os dias de hoje, né, gente, isso aqui é de, né, mas a gente segue as leis até hoje, muitas delas, né, os 10 mandamentos, né, então, o sumo sacerdote, aquele entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça tivesse derramado o óleo da unção e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotes, não andará descabelado, nem rasgará roupas em sinal de luto. Ah, porque antigamente a pessoa rasgava as roupas, né, quando o sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver. Não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. E não deixará o santuário do seu Deus. Nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu povo. Eu sou o Senhor. A mulher que se tornar, que ele tomar, terá de ser virgem. Não poderá ser viúva nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta. Mas terá de ser uma virgem do seu próprio povo, assim ele não profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para fazer ao seu Deus ofertas de alimento. Se fosse especial ou deficiente, deve ser isso, né?
Diga ainda ao Senhor Moisés, digarão pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos. Ou seja, corcunda ou anão. Ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo. Os que tenham testículos defeituosos, desculpa, 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 perdão, meu senhor, não, vamos lá, vou de novo. Ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor e o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e seus filhos e todos os israelitas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Avise-lhes que, se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro quando se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer das ofertas sagradas até que esteja purificado. Também estará puro se tocar em algum contaminado por um cadáver, ou lhe sair o sêmen, ou se tocar alguma criatura ou alguém que o torne impuro, seja qual for a impureza. Aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que se tenha banhado com água. Depois do pôr do sol estará puro, e então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por outro animal selvagem, pois se tornaria impuro por causa deles, e eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-los profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu hóspede, nem o seu empregado. Mas se um sacerdote comprar um escravo, ou se um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer de seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa do seu pai, como na juventude, poderá comer do alimento do pai, mas ela não poderá comer do pai, mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Se alguém, sem intenção, comer uma oferta sagrada, fará a restituição da oferta ao sacerdote e lhe acrescentará 1/5 do seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os senhores israelitas apresentam ao Senhor, permitindo-lhe comê-las e trazendo assim sobre eles culpa que exige reparação. Eu sou o Senhor que os santifico. Vou ler mais esse aqui, tá? Os sacrifícios inaceitáveis. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim que seja aceito em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, para ser aceitável, o animal terá de ser sem defeito.
e sem mácula. Depois eu vou procurar o que é mácula. Mas alguma coisa que não é positiva, né? Porque o defeito, no caso aqui, não seria positivo. Não ofereça ao Senhor animal cego, aleijado. Deve ser isso aqui. Não ofereça ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas, purulentas ou com fluxo. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi, um carneiro ou um cabrito deformado. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi, ou um carneiro, ou um cabrito deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto, não serão aceitos. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujo testículo esteja machucado, esmagado, despedaçado ou cortados. Não faça isso em sua própria terra, nem aceite animais como esse das mãos de um estrangeiro para oferecê-lo como alimento de seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. Disse ainda o Senhor a Moisés. Desculpa. Quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe, do 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor preparada no fogo. Não matem uma vaca, uma ovelha ou uma cabra e sua cria no mesmo dia. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Seja comido naquele mesmo dia, não deixe nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam aos meus mandamentos e coloquem em prática, eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor e eu os santifico. Eu os santifico. E eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Aí no capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Gente, deu 57 minutos, né? Quase uma hora. Eu vou ler até aqui. Geralmente estou gravando um vídeo, né? Quando eu tenho um pouco de tempo. Dava até para gravar mais, mas aí começa a cansar, errar muito também na pronúncia. E também não fica tão claro a leitura. E uma hora já é o suficiente, né? A gente cansa, né, de ficar vendo o vídeo. Apesar que eu acredito que muitos não estão vendo o vídeo, estão ouvindo, né, a leitura, né? Que assim, eu lendo em voz alta eu consigo memorizar melhor e também depois eu consigo ouvir, né? No carro, coloco ali, eu fico ouvindo a leitura porque é como se eu estivesse lendo novamente. Ou, para quem vai ler, vai colocar o vídeo a primeira vez, é como se estivesse lendo, né? Então, por isso que a dicção, né? Então, a interpretação do texto eu já não faço tanto. Tá aqui, tudo está muito bem claro. Eu não sei com algumas palavras, igual agora apareceu mácula, que eu não conhecia, né? Algumas palavras que já ouvi falar, mas não tive interesse de saber o que era. Então, eu lemos Levíticos se não me engano, a purificação da lepra até aqui, que foi os sacrifícios inaceitáveis. Então, depois a gente vai ler sobre do 23 aqui, o sábado para frente aqui. A Páscoa, os pães sem fermento, as festas, os primeiros frutos, as festas da trombeta, dia da expiação, festa das cabanas, candelabro e os pães sagrados, o castigo da blasfêmia, o ano sabático. Então aqui, né? Então a gente vê que no início era bem, né? Era bem severo as punições, né? Do mofo, a gente viu aqui que o mofo, quando ele voltava e se tornava assim um mofo que era difícil de tirar, ele demolia a casa. Eles tentavam, raspavam, rapavam, e tiravam pedra e se voltasse eles demoliam a casa e jogavam isso fora. Também das punições, né, da parte sexual, que é absurdo, mas gente que fazia sexo com um animal, com a mãe, e por aí vai.
Então tinha punição, e as punições são bem severas, né? Com a morte, apedrejamento, queimado, né? E então essa parte, a gente está no início da Bíblia. Lemos o Gênesis, lemos Êxodos, estamos em Levíticos. Então Levíticos aqui falta, estamos no 23. Olha, então já vai terminar. Na próxima leitura já vai terminar, né? Podia ter até terminado hoje, mas fica cansativo. E aí a gente vai entrar em números, né? Então a gente está aprendendo muito aqui sobre as leis, como era feito o sacrifício para se tornar puro, né? E como o sacerdote intercedia pelas pessoas, né? Ali, então, bem interessante. Começou a ficar menos cansativo de quando tem a parte que fica repetindo sobre as partes técnicas, né, de tamanhos, isso e aquilo. Então agora começa a vir as leis, né, como eu li aqui, Levíticos aqui, quando eu li no início aqui, o primeiro vídeo que foi feito, que tem os livros históricos, são os Antigo Testamento, que são 5 livros, os livros históricos, os livros da lei. Os livros da lei é o que a gente está lendo agora, né? São Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e depois Deuteronômio. Então quer dizer que a gente está terminando, está quase terminando. Dos 5 livros, a gente está no terceiro. Terminando o terceiro, a gente vai entrar em Números e depois Deuteronômio, que é o livro das leis. E depois disso vai ter os livros poéticos, os profetas maiores, né? E depois os profetas menores. Depois aí a gente finalmente vai entrar no Novo Testamento. Aí vai vir os apóstolos, né? Vai vir tudo. Então, bem, estamos caminhando, pouco a pouco. Então, gente, é isso. Lemos até Levíticos, até a festa da trombeta, não, desculpa. Os sacrifícios inaceitáveis do capítulo 20, do capítulo 22, Levítico. Lemos até os sacrifícios inaceitáveis. E a gente vai entrar no das festas, que começa pelo sábado, tá certo? Gente, fiquem todos com Deus. Obrigado aí o pessoal que acompanha. E estamos lendo e aprendendo, né? Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Espero que, de certa forma, esteja ajudando. Para mim, eu estou fazendo o que, de todo jeito, eu espero não ler a Bíblia somente uma vez, né? Porque, às vezes, quando a gente lê mais de uma vez, às vezes não, quando eu leio mais de uma vez, a gente tem um entendimento maior, porque, às vezes, você lê um capítulo, você entende 80% dele, aqueles 20% você não entendeu. Se você ler novamente, às vezes você consegue mais 10% ali e vai ter um entendimento melhor. Mas eu não fico só eu por conta lendo a Bíblia. Eu vou na igreja, eu vou em encontros, né, da leitura, e assim também vejo o que as pessoas falam. Eu estou lendo a Bíblia para mim ter o entendimento, porque muitas das vezes vai na igreja, a pessoa não vai ler a Bíblia, ele pega um pedaço ali, a pregação dele sobre determinada algum motivo, a motivação ou a discórdia, aí ele vai ler, pegar pedaço trecho da Bíblia e vai ler pra gente. E às vezes eu sempre ouço os trechos, ou muitos trechos da Bíblia, mas não sabia todo o contexto, o que aconteceu realmente nesse tanto de livro que foi colocado aqui nesse livro santo. E eu tô lendo e aprendendo. E às vezes é meio impactante, porque é coisas que aconteceram há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, assim vai. 2.000 anos, né? 1.500 anos atrás também. Às vezes impacta. A gente está num mundo diferente, dinâmico, tecnológico, é, deturpações, sabe? Várias coisas, né? Do mundo, mas é um livro ainda muito atual. Algumas coisas a gente sabe que não, né? Tipo o mofo, eu não entendo muito sobre o aqui, não entendi sobre o mofo, que seria uma coisa tão negativa, né? Tá mofando a casa. É lógico, ninguém gosta de mofo, nada dessas coisas assim, mas a gente vê que na Bíblia tem um capítulo que fala sobre o mofo, e para limpar ele tinha que ter também
um holocausto, tinha que ter uma purificação e tudo isso, né? Então é coisa que era mais antigo e hoje em dia a gente vê, lê, aprende, entende, né? Em partes e é vivendo, é lendo e aprendendo. Então, gente, muito obrigado. Fiquem todos na paz de Deus. Hoje eu estou falando muito, mas é isso. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Abraço. Até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.